Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos então orar. Pai nosso que estás nos céus, Deus grande e bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, fruto da Tua graça, da Tua bondade, a fim de prestarmos culto ao Senhor. Rogamos que o Senhor nos dê a graça de um coração voltado totalmente à adoração a Ti por intermédio do Teu Filho. Para tanto, dá-nos o Teu Espírito Santo e que tudo aqui diga glória. Dá-nos entendimento. Nós oramos a Ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler, meus irmãos, no livro ou na carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 11. Assim está escrito: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverai. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O tema é muito interessante, o tema geral: amorosamente disciplinados ou treinados até ao fim. E é isso mesmo. Quando o Senhor chama alguém para si, Ele trata essa pessoa como um pai que se considera pai e que age como pai. Como é que ele faz? Ele inicia, ele dá continuidade e ele conclui a sua obra disciplinadora para aqueles aos quais ele ama. E tudo nós vimos desde o início, quando tratamos desses, são 5 pontos, são 5 partes específicas. E nós começamos falando da disciplina que deve ser associada ao combate contra o pecado, segundo esse versículo 4. Depois entramos na questão da segunda parte, que diz respeito ao que acabamos de ler também, que a disciplina é um vigoroso ato de pais amorosos. E por que vigoroso? Porque ele usa a vara, ele usa o açoite. Deus faz isso. Então, devemos considerar, comparativamente falando, tratando de pais humanos, que os pais humanos, eles também usam o rigor, o vigor, eles usam a vara, eles usam o açoite na disciplinação dos seus filhos. E quando tratamos dessa questão relacionado com a disciplina, um ato vigoroso de pais amorosos, que é a parte que estamos considerando,
nós vimos que aqui nesse texto, ou seja, do versículo 5, a primeira parte, até o versículo 8, nós temos exatamente uma comparação entre Deus, que disciplina, e os pais que disciplinam. Então, nós vimos muito bem isso, falando o seguinte, que nesse ato de disciplinar, nós encontramos logo de cara no versículo 5 um encorajamento para que nós lembremos que os filhos devem guardar uma lembrança, tem que ter uma recordação. E a recordação, eles têm que ir lá para o Antigo Testamento, que foi a atitude do escritor de Hebreus, quando ele diz assim: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Então, nós vimos que aqui temos um encorajamento para que essa lembrança não saia de nós. Por que isso? Porque somos propensos a dizer assim: poxa, só eu, como eu sofro, vem essa enfermidade, estava tudo bem, olha, eu não posso ir para a festa, não posso fazer isso, não posso viajar por causa disso. E ele diz: espere aí, vocês já viram, vocês não lembram que a disciplina, que a Bíblia, o Antigo Testamento, fala com vocês? E o que é que ele fala? Então é o segundo aspecto que nós vimos, a encorajadora lembrança do vigoroso amor disciplinador de Deus, porque ele diz assim, vejam bem, versículo 5, ele fala assim, na parte B: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. E o que diz o versículo 6? Vamos ler juntos? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Interessante, o amor associado com a dureza, o amor associado com o açoite, o amor associado com a correção. Interessante. O pessoal tem uma mania de romantizar o amor. O amor não deve ser romantizado, embora no amor tenha espaço para o romance no bom sentido, falando positivamente. Por exemplo, uma mãe, um pai, eles devem falar palavras agradáveis a seus filhos. Pai e mãe devem, sim, ser carinhosos com os seus filhos, mas pai e mãe nunca devem esquecer que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se é o momento de encarar a criança, encarar não é negativo, tá? Olhar para a criança e mostrar para ela que ali está a sua mamãe, ali está o seu papai. Isso é fundamental. Portanto, há necessidade, sim, de amorosa dureza. É interessante, né? Amorosa dureza. Então, nós vimos que a citação que está lá no Antigo Testamento, eu acabei de ler, ela aponta, sim, para o vigoroso trato de Deus, trato esse que é amoroso. Por quê? Porque visa o bem dos seus filhos. Deus faz a mesma coisa. E então chegamos no último aspecto, ou seja, o último aspecto relacionado com esse vigoroso ato de paz na disciplina dos seus filhos, que diz respeito ao seguinte: a encorajadora lembrança aplicada à séria reflexão dos crentes. Muito bem, que concatenação, que harmonia, que disciplina. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam? Deixa eu ver se aqui está a mesma coisa. Aqui não está, não vou dizer mais nada. Ponto C da segunda parte.
ponto se ele está usando o óculos dele tem alguma dificuldade, mas ele vai chegar lá com a graça do Senhor. Chegou? Help you. Tudo bem. Então, é porque a gente está falando para vocês, mas a gente fala também para os de fora. E é por isso que, às vezes, a gente tem que interagir. A gente olha aqui e vê assim, só que eu daqui não enxergo o que está ali, aquelas letrinhas pequenas. Pois bem, qual é o ponto de destaque para nós hoje? A encorajadora lembrança aplicada à séria reflexão dos crentes. Vamos entender o que é o que quer dizer esse texto aqui, para que nós possamos, de fato, acompanhar toda a exposição. Ora, quando eu digo, claro, a encorajadora lembrança, lembrando que aqui, é uma redundância, que o autor de Hebreus está falando do que está escrito em Provérbios, capítulo 10, versículos 11 e 12, que ele citou aqui no versículo 5 e 6. É interessante ver que aqui o que temos é o autor de Hebreus dizendo que eles precisam refletir. Eu tenho 2 netos. O mais novo deles parece que ele é campeão em refletir. Outro dia a mãe contou, eu vou falar aqui, eu espero não falar nada da vida dos outros, mas a mãe mesmo falou que perdeu a estribeira com ele um dia e gritou com ele. Ela disse, gritou, imagina o grito. Ele aí disse, mamãe, por que a senhora está gritando? O que ele fez? Ele não entendeu por que aquela atitude dela haveria de ser proveitosa. A levou à reflexão. E ela parou no ar. E ele então disse, filho, perdoe a mamãe. A mamãe perdeu o domínio próprio. Agora estou falando palavras que dizem respeito a isso. Perdeu o domínio, descontrolou e fez, perdoe-me, filho. Isso é refletir. Então, aqui nós estamos exatamente vendo isso, irmãos. Por que eu sofro dessa maneira? Vejam, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos uma reflexão que não é para si necessariamente, mas é para que seja mostrado que Deus é amor e que aquilo que aconteceu e estava acontecendo era fruto do amor para o bem dos amados. Vocês lembram, na cruz o Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é levar a reflexão. Os que estavam por perto ouviram isso. Por que ele está nessa condição? Por que ainda nessa situação ele recorreu ao seu Deus como aquela criança recorreu à sua mãe? Mãe, por que a senhora está gritando assim comigo? Interessante, né? Não é interessante? Porque aquele que está sendo disciplinado, ao invés de fugir, correr, brigar, não, ele olha para o disciplinador e, se não está entendendo, ele tem direito de perguntar por quê. E o Senhor Jesus disse, por que me desamparaste? O que devemos, no caso do Senhor Jesus, olhar com bem carinho é o início da frase. Qual é o início da frase? Começa com quem? Com como? Como é que começa? Deus meu. Essa expressão, Deus meu, é a expressão de quem está reconhecendo que aquele que o estava disciplinando na cruz era o seu Deus. Logo, o Senhor Jesus estava ali, meus irmãos, falando de forma respeitosa, estava ali falando daquilo que era a sua lealdade para com o seu Deus, a confiança de que aquele que lhe estava disciplinando continuava sendo o seu Deus. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Interessante, né? Essa expressão, Deus meu. Qual foi a atitude do meu neto? O que ele disse? Irmão? Não lembra, não? Mãe, desesperado.
mãe, por que a senhora está gritando assim comigo? Mas chamou de quê? Mãe. Respeitou, reconheceu que era filho. Meus irmãos e irmãs, isso é o que nós estamos vendo aqui, ou seja, o propósito do autor de Hebreus é fazer com que os filhos reflitam. Quem é que está disciplinando vocês? O problema é que a gente diz, esse patrão não presta, O problema é que a gente diz, olha, esse governo não presta. O problema é que a gente diz, esses irmãos, esses vizinhos são todos perturbadores. Ao invés disso, devia dizer o quê? Senhor, por que me deste vizinhos tão difíceis como esses? Olha a diferença. Vocês estão percebendo? Estão percebendo, irmãos? Olha a diferença. Senhor, por que o Senhor me deu um patrão tão duro? Senhor, por que temos um governo que não cuida do povo? Senhor, olha a diferença. É isso que ele está fazendo aqui, levando os seus leitores a uma séria o quê? Reflexão. Então, meus irmãos, os crentes, ao focarem em Deus, tê-lo como um pai amoroso, tê-lo como um pai que é disciplinador, que quer o bem dos seus filhos, querem levá-los a glórias. Então, esse pensamento é muito importante, meus irmãos. Primeiro, eles vão refletir assim: os sofrimentos são para a educação, para a correção dos crentes. Eles vão dizer, dói. Quem diz que não dói? Mas é para o meu bem. Ao invés de correrem, eles refletem. Eu achei muito interessante o que nós estamos vendo aqui agora. Muito interessante. Irmãos, prestem bem atenção. Todo filho que não admite ser açoitado, ser corrigido, ser repreendido, ser incomodado por seus pais e querem fazer com que saiam debaixo dos cuidados dos pais, mesmo sendo eles severos, eles estão desprezando algo que jamais deveriam fazê-lo. Ainda que ele me mate, nele confiarei, disse Jó, sob intenso sofrimento. E todos nós precisamos disso. Para quem iremos? As palavras são duras, mas para quem iremos? Nada de fuga. Precisamos estar ali pensando bem nisso. É para o meu bem. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para vocês assim, eu vou falar com temor, por favor, não façam associações, mas eu tenho que aplicar a partir do que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Quem é que deixa pai e mãe, irmãos? O homem. Não é o adolescente, não é o jovenzinho, mas é alguém treinado. O homem. O que isso quer dizer para nós? Todos os filhos solteiros. Eu sei que tem dia que o solteiro dá uma vontade de cair fora. Não caia fora, não. Porque se você cair fora, você está caindo fora da bênção do Senhor, que usa pai e mãe, ainda que aos seus olhos eles sejam chatos, mas você não caia fora, porque cair fora é se rebelar contra o Senhor. O que diz o Salmo 2? Abram suas Bíblias no Salmo 2, meus irmãos. E vejam o que é a rebeldia, que é mundana, exatamente mundana. E é isso, em última análise, que se quer viver uma liberdade que não é liberdade, é, na verdade, escravidão. Olha só, primeiro, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, o que é que eles dizem? Rompamos os seus laços
e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que se faz quando a moça resolve dizer: eu vou morar sozinha, eu não quero mais saber de ficar aqui, eu quero minha liberdade, eu tenho meu salário, eu posso viver do jeito que eu quero. Ela está dizendo: rompamos os seus laços, porque quem estabeleceu a família foi Deus, quem estabeleceu pai e mãe dentro da família foi Deus, e os fez como autoridades dentro da família. Logo, os filhos que não submetem a isso, eles estão cometendo loucura. Vocês estão entendendo? Agora, eu já vivi algum tempo para ter algumas ideias. E a ideia é aquilo que eu ouvi de uma pessoa até jovem, falando de uma menina que estava desejosa de ir embora, sair do domínio, que é um domínio familiar, paternal, para ir para outro lugar. E a expressão que a pessoa usou foi assim: essa menina está querendo liberdade. Agora eu pergunto: viver sem limites, viver sem aborrecimentos debaixo de pai e mãe ou procedentes de pai e mãe, isso é liberdade, irmãos? É? Respondo: não é, nunca. Nunca. Rompamos os seus laços. Em última análise, está dizendo: eu não quero saber do que tu fizeste, da ordem que estabeleceste no mundo, incluindo a família. Rompe-se os laços. Mas o pensamento é isso, refletamos. Os sofrimentos são para educação ou correção dos crentes. É o que está aqui nesse 7, versículo 7, meus irmãos. Vejam o que diz. O que ele diz? É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Vocês têm que perseverar, vocês não podem desistir. Além disso, os sofrimentos demonstram que os crentes são amados filhos de Deus, porque ele diz assim, ainda no versículo 7, Deus vos trata como filhos. Irmãos, olha que pergunta para nos levar à reflexão. Qual é a pergunta final do versículo 7? Leiam, por favor. Bem alto, por favor. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha só, que filho há? Ele diz: não há um filho que, sendo filho, o pai não corrija. E aqui pega a gente. E eu quero falar. Irmãos, prestemos atenção. Pai e mãe devem, eu sou bem enfático, devem disciplinar seus filhos. Se os amam, devem. É dever. O amor, ele leva a isso. A necessidade disso não pode ser diferente. Se for diferente, isso significa que não os amam. O pensamento lógico está aqui, nesse ato de disciplinar, pois que filho há que o pai não corrige. Essa provação que vocês estão enfrentando não é castigo, é um treinamento. A experiência normal dos filhos é uma interpretação que eu acabei de ler. Embora seja castigo, é por isso que é interpretação. Irmãos, os filhos de Deus estão sob disciplina e por isso são chamados de bem-aventurados. Será que isso está na Escritura? Eu vou dar uma olhada aqui num texto para vocês, para passar para vocês, que eu tenho aqui. Diz assim, é o Salmo 94. Vamos lá dar uma olhada no Salmo 94. Vocês veem que eu estou fazendo assim uma santa confusão ao juntar correção de Deus e correção dos pais humanos. Estou fazendo as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que trago a correção de Deus, eu aplico ao Salmo 94, no versículo 12. Leiam, por favor. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Vocês estão percebendo? Se não houver repreensão, se não houver correção, se não houver disciplina, isso é o sinal evidente
de que o tal não é filho. Não é. Meus irmãos, pensemos na doença. A doença é uma das maneiras de Deus falar conosco. Às vezes a gente quer saber a vontade do Senhor e Ele manda um sinalzinho pela enfermidade. Vamos ver o que Jó tem a dizer sobre isso? Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33, versículo... Eu vou ler a partir do versículo 13. Aqui, Eliú falando, repreendendo a Jó. Ele diz assim, versículo 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Primeiro modo, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. É o pior mal que existe em termos de nosso pecado, é a soberba. A soberba precede a ruína. Então, esse primeiro modo, o Senhor nos instrui, o Senhor nos fala, e então nos ensina e nós nos tornamos humildes. Mas há um outro modo. Versículo 19. Ele diz, também fala, permita-me dizer assim, no seu leito, ou seja, no leito do homem. Também no seu leito é castigado com que, irmãos? Dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai, diz ele, a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova. Aí o homem diz assim, achei resgate. Vocês perceberam os dois modos de o Senhor, segundo o livro de Jó, falar ao homem? Primeiro, instrução. Ele sela a sua instrução quando o homem está sem mesmo ter consciência. Ele sela a instrução. Ele, durante a noite, tu me ensinas, disse Davi. Mas há outro modo. Esse é duro. A enfermidade. Tudo bem, irmãos? O primeiro modo faz com que saiamos do estado de soberba, de arrogância, para a humildade. E o segundo faz a mesma coisa, faz com que nós clamemos ao Senhor até que digamos assim, achei resgate. Alguma dúvida? Alguma palavra? Alguma pergunta? Tem? Até que idade a vara da disciplina terá efeito positivo? E que idade não se deve mais usar a vara? Essa pergunta é muito boa, né? A Bíblia não me diz até que idade ela deve usar a vara, não. É uma questão de bom senso. Há filhos que eles são tardos para aprender, então eles vão receber vara, literalmente falando, com maior tempo do que outros. Outros, eles são, que se for como eu era, meio sapeca, sofrem menos. Era eu e minha irmã, deve estar ouvindo aqui, não era fácil. Você não era fácil, Jane, deve estar ouvindo. Tinha um gênio e a ideia é a seguinte, naquela época tinha um instrumento, e isso é bom, ter um instrumento guardado, e ficava o instrumento, ela tinha a mania de esconder o instrumento. Eu e ela sabíamos onde estava. Sabíamos onde estava. Aí, na hora da disciplina, ela não ia buscar. Vá buscar a vara, não vou, vá buscar. Aí vai aumentando a raiva da mãe. Minha mãe não era crente. Os crentes ficam com raiva, imagina os descrentes. E eu não. Quando o mamãe dizia, vai apanhar, eu corria, apanhava, tá aqui, mamãe, paco, e paco. Passava logo, resolvia o problema. Então, até que idade o filho deve ser disciplinado?
Depende. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, você não perguntou, mas eu devo dizer a você, é o seguinte: nunca vá disciplinar seu filho humilhando-o. Vou repetir: nunca faça disciplina ao seu filho para humilhá-lo. Que é isso? Uma das coisas é disciplinar na frente dos outros. Outra coisa é disciplinar na frente, mesmo que esses outros sejam os irmãos dele. Aliás, falar em irmãos dele, eu conheço um caso, e vocês conhecem muitos outros, que o pai estava disciplinando o filho e viu que o outro estava na brecha rindo. Aí, opa, você está rindo? Vem cá, pegou ele, pá nele. Agora, o que vocês veem nisso? É que, como o pai disciplinava o filho e os outros podiam ver, uma das coisas, irmãos, que leva os filhos, uma das coisas que fazem com que os filhos fiquem de uma dificuldade é a insensibilidade. O que nós deveríamos fazer quando tivesse um irmão nosso sendo disciplinado com a vara? O que nós devíamos fazer? Chorar. Vejam aqui, Salmo 119. Isso é a resposta para a pessoa que fez a pergunta aí, tá? Salmo 119. Vejam a atitude de quem é espectador, de alguma forma, daqueles que estão sendo disciplinados, mesmo que sejam não crentes. Prestem bem atenção a isso. Davi, um homem de Deus, cheio da graça do Senhor, ele disse no versículo 118 do Salmo 119, o seguinte: desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Vamos ler o versículo 120, por favor, em alto e bom som. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Sabe o que é isso? Ele, depois de dizer o que Deus fazia com os ímpios, ele disse: isso me causa temor. Estão percebendo? Então, até quando se deve usar as varas? Eu responderia assim de forma bem objetiva: a vara deve ser usada, eu estou falando vara como um instrumento mesmo, até que a criança chegue à idade da razão. Interessante que, à medida que se usa a vara, o tempo vai passando e vai se diminuindo o uso da vara. Vai diminuindo o uso da vara. Eu vou dizer aqui, tem duas filhas, uma, não sei se está ouvindo, mas elas são testemunhas. Fala-se com temor. Lá em casa, minha digníssima ficava com as crianças mais tempo, ela que disciplinava mais. Quando chegava algum momento para eu disciplinar, aquela mãozinha, eu não usava, o instrumento fazia, eram 2 dedos só, esses 2 dedos só. Aí eu, pá, 2 dedos. Imagina, você pega uma mãozinha daquela, dá de mão. Aí eu, tá. E foi assim. O respeito era tanto que chegou ao seguinte ponto. Quando eu dizia assim: o que houve? Quero falar com você. Se derretia todas as duas se derretiam todinhas. Aí eu já via, estavam já arrependidas. Eu pergunto, irmãos, precisa de vara? Respondo, não precisa de vara. Porque o que você quer? Você quer levar a criança ao arrependimento. Então, se você vê que não devia ter feito o que fiz, pai, perdoa-me, está resolvido. Aí você vai dizer: não, você diz que vai dar vara? Tá, vamos lá. O que nos ensina João capítulo 8? Quando uma mulher foi levada pelos algozes do Senhor e colocada na sua presença, e um deles disse: Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés diz na sua lei que tais pessoas devem ser apedrejadas. Tu o que dizes? E ele ficou riscando com o dedo na areia. Eles insistiram na pergunta. Então ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. A cena é marcante. Começaram a sair um após o outro, do maior ao menor, ficando ele e a mulher sós. Ela em absoluto silêncio, a sua alma dilacerada.
ela completamente envergonhada por causa do seu pecado. E o Senhor olha de forma tão paterna e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele respondeu: vá e não peques mais. Aquela mulher estava arrependida, meus irmãos. Então, temos que ter bom senso. Claro que tem filho que é malandro, né? Ele chora porque ele não quer apanhar, mas ele não se arrependeu. Então, o pai tem que discernir, porque a disciplina é para conduzir a criança ao arrependimento, a fim de que ela persevere e sendo, portanto, moldada. Vocês entenderam? É essa a resposta que eu tenho para dar à pergunta feita. Tem outra pergunta? Sim, senhor. Ok. O irmão trouxe 2 perguntas. Primeiro, trazendo um caso de uma apresentadora a nível nacional que fala que os evangélicos são agressivos, violentos com seu filho porque ele os disciplina. Diante disso, em nossos dias, como os pais hoje devem se conduzir diante dessa visão atual do mundo que trata, contra a violência nesse aspecto da disciplina? Só diga o primeiro agora, deixa a primeira pergunta, depois ele fala a segunda, você guarda aí a segunda. Bem, na verdade, o mundo sempre foi contrário àquilo que o Senhor determina. E quando o mundo faz algo parecido com o que o Senhor determina, é só parecido. Por exemplo, existem pais, porque o que a história mostra sobre essa questão da disciplina? É que houve um tempo em que o rigor, o vigor era extremado. Aí houve uma guinada, saiu-se do extremismo para outro extremo. É o de não fazer nada, não ter vara, não ter nada. Nós estamos agora vivendo esse outro extremo. Não, inclusive existem leis. Eu estou falando coisa que possam ser até implicados. Bem, mas existem leis hoje. A lei da palmatória, não é isso? Bem, eu estou falando do que o Senhor, a Bíblia fala sobre a questão e não vou abrir mão disso. Nós não temos que olhar o que o mundo diz, nós precisamos ser apenas hábeis. Vocês lembram da habilidade dos pais de Moisés quando Moisés nasceu? Vocês lembram? Sapecas. Que sapequice. Como é que pega o menino daquele que tinha um decreto do rei que se nascesse menino, matasse? Ela disse: eu não vou matar, porque o Senhor diz na sua lei que não matarás. Não vou matar esse menino. Claro, não vão matar esse menino. E aí, deu um jeitinho e o que aconteceu naquela habilidade? O menino foi colocado numa cesta, a irmã foi observando o que acontecia, porque ela sabia de que estava acontecendo, e então o menino passou a ser recolhido pela filha de Faraó e tratado como príncipe. E ainda mais, olha que sapequice, pagou salário à mãe do menino para o menino cuidar do seu filho. Essa habilidade. Nós não temos que olhar para o que o mundo diz, irmão. Temos que ser hábeis. Como é que é? Tá. O menino, você está lá no shopping, é uma criança, por exemplo, Gabriel, meu neto. Gabriel, meu neto. E aí o Gabriel se espernela ele não vai fazer mais isso, não. Se espernela no chão. O que a mãe ou o pai vão fazer? Se bater em público, tem até câmera, né? Não. Leva. Aliás, não demorou, não, eu me lembrei agora, mais recente. Não foi nem, foi até no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário. Aí a mãe pegou o menino, levou lá no banheiro e deu uma sobe e diz: não quero escândalo. Não foi registrado. A câmera dentro do banheiro não tem câmera. Não foi registrado. Tem que usar habilidade. Agora, não pode deixar a criança entregue a si mesma. Pronto. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta do irmão, pelo que eu entendi, é uma cantora gospel. É isso? Ok. Uma cantora gospel em que o filho se assumiu homossexual. E pelo que ele pensa que essa mãe disciplinou o filho e corrigiu ele. Mas esse filho agora publicamente se expôs e disse o que é. Então a pergunta, essa mãe ou esses pais que acontecem dos filhos
mais na frente falharem, se desviarem do caminho do Senhor? Eles falharam na correção? Ok, vocês entenderam a pergunta? Todo mundo quer saber isso. O filho virou bandido, o filho virou isso, virou aquilo, o filho... Tá, a culpa é de pai e mãe? Eu não posso responder porque eu não sei como foi que pai e mãe criaram os filhos. Eu não posso dizer que não, eles falharam. Se eu fizer isso, eu estou sendo leviano, porque eu não sei como foi a criação. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vocês já viram isso? Eu pergunto, Davi se desviou do caminho do Senhor? Vamos lá. Momentaneamente, sim. Nós não conhecemos o fim, irmão, dessa história. Esse rapaz pode vir a se arrepender se ele de fato for um crente. Olha o que eu disse. Se ele de fato for um crente. Então é possível que um crente se torne homossexual prático? Sim, é possível, sim. Mas se ele é crente, ele vai retornar. Veja o que diz o capítulo 6 de 1 Coríntios, meus irmãos e irmãs. Versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que Paulo... Por que Paulo está dizendo isso aos coríntios? Porque, irmãos, existia dentro dos coríntios pessoas que tinham inclinação homossexuais. E ele está dizendo, vocês prestem atenção, isso é injustiça. Ele cita vários tipos de injustiça aqui, como nós lemos. E diz assim, não tem cabimento para vocês se deixarem levar por isso. Por quê? Ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo assim, versículo 18, fugir da impureza. Então, Paulo está falando a pessoas, incluindo pessoas com desvio dessa linha, que deveriam se voltar de fato para o Senhor. Ele ia dizer, se não tivesse necessidade, ele ia dizer o que disse aqui? Vocês acham que sim? Não. O Senhor não disse lá no Antigo Testamento, no meio dos israelitas, aqueles machos, ele disse, come, não te deitarás como se fosse mulher, isto é abominação. Então, meu irmão, vejam bem, eu não posso dizer que foi uma má educação que fez com que a criança que tinha tendências, tendência é tendência, uma pessoa tem a tendência a mentir, outra tem a tendência a falar mal dos outros, é uma tendência. Mas o que é que a Bíblia nos ensina, uma vez que nós fomos lavados, chamados pelo Senhor, pela sua graça? O que é que diz? Deixa o pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É isso que a Bíblia faz. Preste bem atenção. Olha só, despojando-vos, está falando para crentes. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, de hipocrisia, e inveja, e de toda sorte de maledicência. Pode incluir aí o que você quiser. Desejai ardentemente, como criança recém-nascendo, um genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Precisa se despojar. Então, eu digo para vocês, com toda sinceridade, eu não condenaria os pais desse rapaz e, pelo contrário, eu diria assim, que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele se arrependa. O evangelho não é para isso? Ou não? O evangelho não foi mandado, ele não veio, não foi entregue
para quem é justo, irmãos. O evangelho foi dado para os impuros, inclusive os sodomitas. É isso que a Bíblia diz. Então, irmãos, não vamos dizer assim quando virmos os filhos de pessoas crentes desviados fazendo qualquer coisa, não digam assim, foi má criação. Pode ter sido, mas eu não sei. Então não vou condenar, não tenho o direito de condenar. Vocês estão entendendo? Entendeu, irmão? É isso. E nós temos que pedir a misericórdia do Senhor para que nossos filhos não se desviem em tempo algum dos caminhos do Senhor. Davi se desviou momentaneamente dos caminhos do Senhor. Sansão se desviou momentaneamente dos caminhos do Senhor. Pedro se desviou momentaneamente do caminho do Senhor. Mas são do Senhor, eles retornarão, porque o Senhor os sustentará, os levantará. Amém. Fiquem em pé um pouquinho, irmãos. Fiquem em pé um pouquinho. Mais uma pergunta. Tem uma pergunta ali do nosso irmão presbítero Nonato. Certo. Querem dizer que ele trouxe o Ezequiel aqui, que fala claramente que há um pecado, se pecar, morrerá, o Senhor responsabiliza o pecador, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente está falando é assim, nós pais temos o dever de criar nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor, usando inclusive a vara até que eles alcance a idade da razão. Ora, se ele se desvia, um deles se desvia, nós temos que dizer, Senhor, o que eu fiz de errado? É bom fazer, tem que levar a confissão. Mas, ao mesmo tempo, dizer, Senhor, nós cremos que nossos filhos são crentes e nós clamamos a Tua misericórdia para que eles retornem a Ti. Senhor, lembra de Davi, que o Senhor fez retornar. Lembra de Sansão, que o Senhor fez retornar. Lembra, Senhor, de Pedro, que o Senhor fez retornar. Senhor, lembra-te de nós. E o Senhor Jesus, irmãos, veio e está com as mãos estendidas para que nós recorramos sempre a Ele em toda e qualquer circunstância. Mas é importante, nós queremos permanecer. E o que temos que dizer é o seguinte, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Você pode até fazer a pergunta, mas estourou o horário, por isso que eu não li nem o texto todo. Lê aí o que é. Repreender e... Irmão, senta-se, por favor, vocês estão quase caindo de cansados. Por favor. A pergunta é, repreender e disciplinar é a mesma coisa? Pode ser. Repreender e disciplinar porque você repreende para ajustar. Você disciplina para ajustar. Sempre é a moldagem que está em jogo. Pode ser a mesma coisa. Porque a disciplina pode ser feita por palavras. E a disciplina pode ser feita com vara, como nós vimos, um modo de ser falado 2 vezes. Faça, eu já estou ouvindo aqui, não tem problema não. Faça aí. Diga aí. Ele lembra o versículo que o senhor trouxe, associado à disciplina, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Quando vemos esse versículo, normalmente como quase infalível. A criança ouviu a palavra, foi criada pelos pais ali, nunca se desviará. Nós crentes devemos ver assim esse versículo ou só como uma orientação aos pais? Não, a Bíblia fala de forma genérica e específica. Por exemplo, genericamente falando, a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que se espera é que os homens se casem, todos os homens se casem, mas não todos sem exceção. Porque há eunucos, há outros que se fizeram eunucos, há outros que não são aptos para esse conceito. O Senhor Jesus, até depois que eu falei aqui sobre o Senhor Jesus, quando eu disse que o Senhor Jesus não casou e nunca casaria, estou falando do ponto de vista humano. Do ponto de vista, o casamento dele é um casamento misto, uma união mista. O Senhor Jesus não casou e não foi, o mandamento não era para ele. E tantos outros que não casaram porque não era a determinação do Senhor. Então, a Bíblia diz assim, quem não consegue se dominar, que não se case. Não é isso que não se case? Ou quem não se case, quem não consegue, que se case. E os que não conseguem, fiquem solteiros, como Paulo disse, como eu sou solteiro. Então, qualquer coisa que a Bíblia diga, a gente tem que olhar nesse aspecto. Então, quando diz que ensina o caminho que a criança deve seguir e jamais se desviará dele,
de fato é isso. Se você ensina o caminho ao Senhor, não vai se... Mas há casos que ocorre um desvio. Só que, se a criança foi crente, um dia ela se converteu de fato, ela pode se desviar momentaneamente. Tudo bem? Vamos ficar em pé, irmãos? Professor Davi.